Dentre tantas atividades que o RH executa, nós temos o recrutamento, a seleção, o registro do funcionário, os exames periódicos, treinamento. E hoje nós iremos abordar sobre o recrutamento e seleção. Na empresa, mesmo não havendo a necessidade de contratação de novos colaboradores, ainda assim a organização ela faz o recrutamento. E o que é o recrutamento? Ele é um processo utilizado para identificar e atrair candidatos específicos para uma organização. Então, é aquele momento que a empresa vai decidir qual vai ser a técnica que ela irá aplicar para atrair os melhores candidatos, para atrair o candidato que atenda ao perfil traçado. Chiavenato afirma que recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Então, nós iremos ver as técnicas e depois iremos selecionar para praticá-las. Em outras palavras, as empresas que desejam se manter competitivas, esse processo é contínuo e não feito apenas quando há uma vaga a ser preenchida. Então, como dito anteriormente, o recrutamento ele é o processo que a empresa pratica para atrair candidatos potencialmente qualificados. E ela não faz só essa prática quando há uma vaga. Então, ela já faz isso antes e já fica ali com um banco de dados de talentos. Há alguns tipos de recrutamento. Nós temos o recrutamento externo, o interno, o misto, entre outros. Vamos começar pelo recrutamento externo. É o modelo mais tradicional. Ele se baseia na busca por profissionais que estão fora da empresa. Então, a empresa vai no mercado, e apresenta a sua vaga em vários lugares, em várias situações. Ou seja, no mercado de trabalho. E ocorre com métodos convencionais de seleção, como entrevistas presenciais e dinâmica em grupo. Para realizá-lo, o primeiro passo é criar uma boa descrição da vaga. Então, primeiramente, a empresa faz o perfil, ela cria o perfil do candidato que ela quer recrutar. Como os candidatos estarão fora da empresa e o objetivo é captar aqueles que contam com competências mínimas, é preciso deixar bem claro quais habilidades são essas. Então, ela precisa traçar um perfil, os requisitos que ela deseja que esse candidato, tenha. Quanto ao recrutamento interno, como o próprio nome já diz, ele não busca por profissionais que estão no mercado de trabalho, mas ele olha para quem já está dentro da empresa. Nesse caso, consiste em um processo de promoção ou transferência dos atuais empregados. Então, vamos aqui para uma seguinte situação, para vocês entenderem o que é a promoção ou a transferência. Imagine que um gerente de vendas se aposenta. Seu lugar fica vago e é preciso substituí-lo com urgência. Ao usar o recrutamento interno, o processo de seleção ficará feito com quem já é parte da empresa, como os vendedores mais qualificados, por exemplo. Então, ela não sai do ambiente, ela não vai para o mercado de trabalho, colocar sua vaga para atrair os candidatos. Ela simplesmente dispõe essa vaga dentro do próprio ambiente. Então, ela expõe a vaga e faz, na sequência, a seleção para os candidatos, que estão ali disponíveis. Recrutamento misto é uma espécie de soma dos dois primeiros, ou seja, é a soma do interno
com o externo. O gestor de RH costuma contar tanto com quem está dentro quanto com quem está fora do empreendimento. Nesse sentido, é o modelo mais completo e que abrange um número considerável de talentos. Então, aqui ela vai divulgar a vaga dentro da própria empresa e também no mercado de trabalho. Então, ela vai ter ali uma maior, variedade de candidatos. Geralmente, o recrutamento misto começa com a busca de profissionais dentro da empresa. É preciso anunciar a vaga de emprego, avaliar quais empregados têm interesse e verificar se possui competências para o cargo. Se não, o gestor parte para o recrutamento interno. Então, ele deixa ali o externo, como uma segunda opção. Mas, a princípio, ele começa, a divulgar a vaga dentro da empresa. Pegou todos os candidatos que estão ali, aí ele divulga fora da empresa. Recrutamento online é mais, a realidade de vocês. Esse tem crescido muito nos últimos anos, devido aos avanços da tecnologia, sem contar com a situação também da pandemia que mudou as estratégias de recrutamento e de seleção, treinamento também. Hoje, todo recrutamento, desde a divulgação inicial das vagas até a entrevista da seleção, outra técnica de seleção, pode ser feito online. Isso gera flexibilidade, agilidade e conforto. Quando nós chegarmos nas técnicas, vocês vão ver como que isso agiliza o processo e é mais confortável para o candidato. Imagine, por exemplo, a entrevista de candidatos. É possível realizá-la ao vivo por meio de tecnologias de chat ou por meio de gravações. Então, nós utilizamos nas nossas aulas a ferramenta Meet. Então, eu posso fazer uma entrevista com os candidatos via Meet. Mando uma mensagem via e-mail, outra estratégia de comunicação como o WhatsApp. Confirmo a presença dele. E aí, quando for naquela hora marcada, mando o link e começa a entrevista. Existem vários, não só o Meet, mas o Hangout, o Zoom, o Teams. Então, depende aí da escolha da empresa. O candidato não precisa sair da sua casa e ir lá, para a empresa. A empresa já dá essa comodidade e agiliza também. Em ambos os casos, sistemas avançados oferecem recursos de reconhecimento facial, que permitem identificar as emoções que os candidatos estão sentindo ao longo da entrevista por meio da inteligência artificial. Então, nesse caso, o que se diferencia de uma entrevista presencial é que a tecnologia ela não só oferece essa agilidade, esse conforto, tanto para o candidato quanto para o recrutador, mas a empresa aí dispõe da tecnologia muito avançada que é a inteligência artificial, mas é um investimento que a empresa precisa fazer. Recrutamento às cegas. É um recrutamento muito mais novo que surgiu para atender a demanda da diversidade no local de trabalho e é o recrutamento às cegas. Como assim o recrutamento às cegas? Nesse caso, dados que poderiam gerar qualquer tipo de preconceito, como a idade do candidato, o gênero, se é masculino ou feminino, a etnia, por exemplo, são omitidos no currículo. Então, eles pegam, o candidato manda o currículo, mas eles não fazem parte, do processo lá de seleção, são tirados do currículo. Imagine, por exemplo, que tem um cargo de controlador financeiro em aberto, um cargo, de muita responsabilidade. Você recebe dezenas de currículos que contam com as competências mínimas para o cargo.
destes são omitidas informações pessoais dos candidatos e deixadas apenas as competências técnicas, então a formação, os cursos e as comportamentais. Assim poderá fazer uma análise às cegas e decidir de forma justa. No entanto, o recrutamento às cegas só é útil nas primeiras etapas da contratação, no processo de tiragem dos olhos profissionais. Em seguida, será preciso ter algum tipo de interação com os candidatos. Aí vai ter que ter contato com esse, possível candidato à vaga. Mesmo assim, é um grande incentivo à diversidade. Então, na verdade, não é bem no recrutamento, já é mais para o segundo processo, que é o processo de seleção. Agora vamos para alguns métodos de recrutamento. Eu falei dos tipos, agora nós vamos começar a falar das técnicas. Vocês irão escolher uma das técnicas, 1, 2, 3 técnicas, para montagem da prática desse conteúdo. A partir desse material que nós estamos passando, vocês podem buscar outras técnicas. Seleção interna. Solução mais prática e objetiva para uma empresa, que consiste basicamente em analisar tais talentos internos. Podem absorver uma demanda em aberto na empresa. Cada nova oportunidade aberta já tem uma alternativa muito bem definida para suprir essas eventuais demandas. E não pense que isso é uma das técnicas de recrutamento e seleção mais interessantes por gerar economia para as organizações, entre os próprios colaboradores. Trata-se da certeza de que eles podem ascender internamente e que eles são lapidados para isso. Então, lembra do recrutamento interno? Então, a partir do recrutamento interno, a empresa já tem mais ou menos um mapa, do comportamento daquele profissional que vai se candidatar para uma outra vaga dentro da própria empresa. A empresa não pega o candidato zerado, ele não vai mentir sobre o comportamento dele, porque ele já está ali, dentro daquele sistema. Uma outra estratégia é conhecida como QI, que é o quem indica, ou indicação de funcionários. Algumas pessoas não veem bem, com bons olhos essa técnica. Em contrapartida, outras empresas, elas aplicam essas técnicas e se o funcionário que foi indicado, é contratado, quem indicou recebe até um bônus. Mas na nossa região isso não é muito vista com bons olhos. Indicação de funcionários. Ainda em um modelo interno, mesmo que indiretamente, a indicação de funcionários tende a ser uma boa possibilidade de ter uma manutenção de qualidade entre os colaboradores, especialmente quando a empresa permite esse modelo de negócio. Afinal de contas, as indicações são feitas por quem conhece os processos internos da empresa e a pessoa que pretende indicar. Mais uma das técnicas de recrutamento e seleção que gera boa dose de economia para a corporação. No entanto, fica uma ressalva. Sem planejamento, a indicação é só uma proposta. Então, a empresa vai, como é que ela faz esse recrutamento? Ela divulga a vaga dentro da empresa e os funcionários podem levar, o currículo de pessoas que ele conhece. Então, só os funcionários ficam sabendo, desse processo, dessa vaga disponível. E aí ele fala com um parente, com um amigo, olha, eles abriu uma vaga lá para técnico em mecatrônica. Aí você formou recentemente, então dá teu currículo que eu deixo na empresa. Então, um funcionário, ele está indicando. Isso gera uma economia para a empresa, por quê? Porque ela não precisa divulgar em outros locais essa vaga. Ela já faz com que o outro funcionário, colabore indicando colegas. Muitas pessoas não gostam de indicar, porque quando a pessoa indica e a pessoa é
passa no processo de seleção, é contratada e comete algum erro, né, alguma improbidade, falta de ética, e aí, né, quem indicou, né, se sente desconfortável com tal situação. Poxa, eu te indiquei, você fez isso, ficou mal para mim. Mas é uma estratégia que algumas empresas praticam e outras não. Banco de currículos. É o modelo tradicional entre as técnicas de recrutamento e seleção e que ainda se destaca também pela eficácia. Para isso, é importante que os profissionais de RH conheçam em detalhes as necessidades, exigências e o perfil desejado das pessoas para assumirem cada cargo na empresa. Assim, a cada processo seletivo realizado, o RH pode armazenar os melhores candidatos que não conseguiram o cargo, mas que podem interessar em uma futura oportunidade. Então, a empresa tinha 2 vagas, né? E aí ela selecionou bons candidatos, mas só temos 2 vagas. Então, de 20 bons currículos, ela guarda 18 currículos que geram um banco de currículos e contrata esses 2. Numa próxima oportunidade, ela já não vai precisar fazer o recrutamento, ela já usa o banco de dados. Algumas empresas, você entra no site e lá existe um formulário pronto. Então, você não precisa enviar o teu currículo. Você preenche esse formulário e ele vai organizando, né, a inteligência daquele sistema, vai organizando para facilitar para a empresa. Então, eu preciso agora de um auxiliar de produção. Então, ela vai lá no banco de currículos e já fica separado aqueles currículos só para auxiliar de produção. Nós precisamos de um auxiliar de laboratório. Aí já tem também lá no banco, porque o sistema ele já seleciona os currículos, dependendo de cada perfil. Contatos com universidades e escolas. É uma outra técnica de recrutamento, tá? Eu quero atrair os candidatos. Aonde que eu vou achar esses candidatos potencialmente? Nós podemos, né, colocar nas universidades, eu estou precisando de um arquiteto de software, alguém recém-formado, ou um estagiário de arquiteto de software. É difícil de conseguir preencher essa vaga. Então, a empresa ela pode entrar em contato com as universidades ou com as escolas técnicas e recorrer e divulgar a vaga dela nesses ambientes. Excelente método para lapidar os profissionais desde os primeiros passos. Uma boa relação com as instituições de ensino promove a empresa no seu ramo de atuação e cria uma cultura de atração de talentos, demonstrando a preocupação em buscar jovens profissionais. Então, ela já tem um perfil ali. Quando ela vai para as universidades e vai para as escolas técnicas, a empresa ela já mapeou, já definiu quais são os requisitos do perfil do candidato que ela quer. Ela quer alguém recém-formado. Então, ela vai nas escolas. Ela quer um estagiário. Ela pode ir numa universidade ou numa escola técnica. Dessa maneira, é possível considerar a contratação não apenas de pessoas com perfis mais gabaritados, mas também estagiários, jovens aprendizes, trainees, profissionais de nível júnior. Vale também como instrumento complementar para manter a qualidade do banco de currículos que citamos anteriormente. Então, ela pode pegar alguns currículos e cadastrar lá no banco de talentos. Algumas empresas elas costumavam, agora devido à pandemia, não tem acontecido isso, mas quando nós tínhamos as aulas presenciais, algumas empresas mandavam a vaga para que o Senai divulgasse. Aí as assistentes imprimiam e colocavam lá no mural. E aí quem tivesse interesse entrava em contato ali, tinha telefone, tinha e-mail. Então era uma forma dela atrair o candidato dela, publicando nas escolas técnicas. Arquivos de sindicatos. Muitos sindicatos já têm uma prévia do que pode ser o banco de currículos armazenados no seu RH. Isso porque muitos profissionais novos e veteranos buscam auxílio nessas entidades.
seja para uma primeira oportunidade profissional ou recolocação. Dessa maneira, convém ter uma boa relação com o sindicato de uma categoria também. É um interessante complemento que pode fortalecer as suas outras técnicas de recrutamento e seleção. Então, como as pessoas que eram demitidas, elas precisavam fazer a homologação da rescisão no sindicato, tinha que ir lá assinar a rescisão no sindicato, as pessoas já levavam os currículos. Então, o sindicato ele tinha um banco, né, de currículos. Hoje a empresa, por lei, ela já pode fazer sem a presença, sem estar no sindicato. Pode fazer no RH da própria empresa. Nós temos as famosas agências de recrutamentos e o headhunters. O que são os headhunters? São populares alternativas de recrutamento externo. O mesmo vale para as agências de recrutamento, que saem em busca de pessoas com o perfil desejado e já fazem uma filtragem poderosa para que você possa fazer a seleção. Vale destacar, no entanto, que são procedimentos mais custosos, embora tenham um elevado potencial de retorno para qualificar ainda mais o processo seletivo da empresa. Então, existem muitas agências de recrutamento. Lá no centro, lá perto da Samel tem uma agência de recrutamento cujo nome eu não me lembro. Mas as pessoas vão lá e deixam os currículos e essas agências, elas fazem a separação dos currículos e a empresa, eu estou precisando de um auxiliar de produção. Ela não vai recrutar, ela não vai colocar nas redes sociais, ela não vai fazer recrutamento interno, indicação e em universidade, ela não vai fazer nada disso. Ela vai entrar em contato com essa agência e diz, eu estou precisando de 10 auxiliares de produção com os seguintes requisitos. Que tenha curso de TBO, idade entre tal e tal, o gênero. Então, ela define. Aí, essas agências, elas já separam o número, né? Ela já faz uma primeira peneira, separa os candidatos e encaminha para a empresa. Então, em vez de eu ter 100, 200 currículos para eu avaliar, eu tenho 20, porque eu só preciso de 10. Então, ela manda 20. Mas isso, por que isso custa, fica caro? Porque a empresa ela vai ter que pagar para a agência, né, para já adiantar um trabalho que ela não quer fazer. Então, a agência de recrutamento elas ainda são bastante usadas. Redes sociais. Por fim, uma das técnicas de recrutamento e seleção mais moderna e acessível são as redes sociais. Por meio delas, você pode postar e divulgar as oportunidades na sua empresa de diversas maneiras. Como postagem na página da própria empresa, lá no campozinho Trabalhe Conosco, compartilhamento para que mais candidatos qualificados vejam a oportunidade, divulgação em redes próprias para isso, como o LinkedIn, né, o Facebook, o Instagram. Então, mas para essas empresas de grande porte, elas divulgam uma vaga no LinkedIn, elas vão no LinkedIn. Então, se vocês, né, amanhã ou depois entrem no LinkedIn, vocês podem cadastrar o currículo lá de vocês, depois que terminar esse curso. E aí, muitas empresas vão lá e pegam os currículos por lá, porque são profissionais já gabaritados, qualificados. Fóruns e páginas criadas para divulgação e compartilhamento de vagas profissionais. Imagine, né, um profissional que é muito raro e a empresa precisa, então não tem no mercado, não tem disponível no mercado. E aí, quando existem simpósios, programações, aí algum representante da empresa vai e tenta ver, né? Então, essas feiras que tem alguém que é potencial, mas isso é bem raro e isso é para vagas mesmo bem raras. A quantidade de currículos recebidos pode ser maior também nessa modalidade. Com certeza, se você a empresa divulgar no Facebook, no Instagram, uma vaga de emprego, imaginem a quantidade de candidatos, né, que irão se dispor, né, para essa vaga.
O desafio, entretanto, está no tempo disponível para fazer uma filtragem dedicada nesse elevado número.